Boa tarde, gente. Vamos lá. Eu quero identificar aqui no primeiro exercício da correção, que na realidade é o exercício 20, qual dessas funções não é uma função do primeiro grau. Bom, a função do primeiro grau é escrita dessa forma, tem essa fórmula geral. Y é igual a x mais b, tá? A tem que ser sempre diferente de zero, tá? É a única condição especial. A tem que ser diferente de zero. Ah, B pode ser zero? Pode aparecer só dessa forma. B pode ser zero, mas o A nunca pode ser zero. É a única condição especial. Então, vamos lá. Y é igual a... Vamos ver de baixo para cima. Y é igual a x sobre 2 menos 3. Quem é aqui? 1/2. Tá? Eu tenho esse termo e tenho esse aqui, B. Então, essa aqui é uma função do primeiro grau. Vamos ver essa daqui. A é menos 1 e eu tenho B mais 1. Ok. Essa função do primeiro grau. Agora, aqui, na primeira, Y é igual a X. Aqui é a A. Esse termo a x é esse aqui, A é igual a 1 e B é igual a 0. Essa aqui também é uma função. Qual é que não é função? Essa. Por quê? Porque eu tenho a incógnita do denominador, tá? Isso não pode acontecer. Eu não tenho aqui o x aqui em cima no numerador. Eu tenho x só aqui, ó. Tá? Então, isso aqui não é uma função do primeiro grau. Eu vou marcar ela. Vamos lá, no número 21, eu tenho essa função aqui, f de x é igual a 4x. O que f de x é esse, professora? Como eu já tinha falado na explicação. F de x é a mesma coisa que y. Às vezes eu posso colocar, às vezes vai aparecer f de x, às vezes vai aparecer y, tá? É a mesma coisa, tanto faz escrever f de x como escrever y, é a mesma coisa, tá bom? Então, eu quero saber o que é falso aqui. Está falando que f de 2 é igual a 8. O que significa isso? Que quando x é 2, eu vou ter o valor de 8. F de x, que é esse valor aqui, vai ser igual a 8. Como é que eu vou saber? E a função é essa aqui, ó, 4x. O que eu vou fazer? Eu vou, no lugar do x, vou substituir por 2, porque eu estou dizendo que o x aqui vale 2. Então, eu vou botar assim, ó. F de 2 é igual a 4 vezes 2, né? Significa que F de 2 é igual a 4 vezes 2, 8. Certo, é verdade. F de 2 é igual a 8. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou atribuindo valores a x. Aqui eu atribuí o valor 2, fiz a continha e vi que deu 8. Então, aqui está falando a verdade. Então, não é para marcar essa. Por quê? Está perguntando qual é que é falsa. F de 0, o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou substituir pelo 0. F de 0 é igual a 4 vezes 0. Né? 4x, no lugar do x, eu botei 0. F de 0 é igual a 4 vezes 0, 0. Aqui está dizendo que F de 0 é igual a 4. Então, essa é mentira, essa que é falsa. Não precisa nem fazer as outras. Mas o que acontece? Eu vou fazer só para vocês verem como é que faz isso, tá? Quando eu peço assim, eu dou uma função e falo assim, acha o f de 3. Vocês vão pegar a função, tá? A lei de formação da função, que é essa daqui, e no lugar do x, vocês vão colocar o número que eu estou pedindo. Aqui, por exemplo, ó, f de 3 vai ser... Deixa eu botar um traço aqui para a gente não fazer confusão, tá bom? Ó. F de 3 vai ser igual a... Eu vou pegar a lei de formação, que é 4x, é 4 vezes x, então é 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Certinho, ó, certinho, verdade. Agora F de 5. F de 5 vai ser igual a 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20, é verdade, tá vendo? Então, quando eu peço para achar o F de 5, dou a função. Acha f de 2, f de 0, f de 1, vocês vão pegar a função, a lei de formação, e onde tiver x, vocês vão substituir pelo número que eu estou falando, tá bom? Então, então, na realidade, aqui era para ser marcada a letra B, que é falso. Está dizendo que f de 0 é igual a 4 e a gente fez a conta. 4 vezes 0 é 0, não é 4. Então, essa que é falsa.
calça, tá bom? Essa aqui é para marcar. Bom, gente, o exercício 22 eu pulei, tá? Então vamos para 26 agora, que foi o que eu pedi. Aí tá pedindo para considerar essa função, tá? E aí tá falando assim, as coordenadas de um ponto em que esse gráfico corta o eixo das abscissas, quer dizer, o eixo X, qual é o ponto? O que a gente aprendeu no zero da função? O zero da função é exatamente onde o gráfico corta o eixo do X. Exatamente onde o gráfico corta o eixo, o gráfico passa pelo eixo do X, o gráfico corta. O eixo do X está aqui, o gráfico vai cortar nesse ponto aqui. E nesse ponto o Y é sempre zero. Tá bom? Por isso que quando eu faço a conta para achar o zero da função, eu já falo logo de cara, o Y é zero. Porque exatamente nesse ponto aqui que o gráfico corta o eixo do X, que é o eixo da abscissa, é o ponto onde o Y é zero. Eu só preciso descobrir qual é o valor de X, né? Então, tem alguns pontos aqui e eu vou descobrir qual é o ponto que o gráfico corta o eixo X. Qual é né? Então, como que a gente descobre? A gente vai ver ponto por ponto. O ponto A está dizendo assim, ó, que é 3 e 0. Y é 0 e o X é 3. Como é que a gente pode conferir isso aqui? A gente, no lugar do X, vai colocar o 3. A gente tem que falar assim, ó, Y, vamos pegar esse termo aqui, ó, e vamos substituir. Y é 0, 0 é igual a menos 2 vezes, quanto é, o X é 3, mais 6. 0 é igual a menos com, a gente vai multiplicar primeiro, menos com mais vai dar menos, 2 vezes 3, 6, mais 6. Mais 6 menos 6, 0. Certinho. Então, a gente logo de cara não precisa nem ver os outros, tá? Mas eu vou ver mais um só para vocês terem uma noção de como é que faz isso. O que aconteceu aqui? Eu tenho esse ponto, eu quero saber se é nesse ponto que o gráfico corta o eixo do X. Como é que eu vou saber? Vou substituir na lei de formação os valores de X e o valor de Y. Aqui é X e aqui é Y. Onde tinha Y eu coloquei o 0. Agora eu botei menos 2 vezes, qual é o X? É 3. 3, repetir, mais 6. 0 é igual a, agora eu vou multiplicar essa expressão. Mais com menos vai dar menos. 2 vezes 3 vai dar 6. Repito, 6. 0 é igual a mais 6 menos 6, 0. Certo? Isso aqui é verdade. Então, é o ponto A. Mas eu vou fazer o ponto B só para a gente testar. Só para vocês verem como é que é. O exercício está me dizendo que o ponto 0 e 3 é onde corta o eixo do X. Não pode ser, nunca vai ser, tá? Por quê? Vai cortar o eixo, se vai cortar o eixo do X... Não, vamos só testar pra gente ver. Eu estou dizendo que X é 0 e o Y é 3. Então, vamos pegar essa expressão e vamos substituir. Y é igual a 3, é igual a menos 2 vezes 0, que é X é 0, mais 6. Vamos ver. 3 é igual a 2 vezes 0, 0. 3 é igual a 6? Não, mentira, tá vendo? O que eu fiz? Aonde era X eu botei o 0 e aonde era Y eu coloquei o 3. Substituí nessa expressão aqui. Mentira, tá vendo? Vou fazer só mais um. ABC. Vamos ver o C. Está dizendo que o ponto menos 3 e 0 é onde corta o eixo do X. Vamos ver. Se corta... Vou falar de novo. Se corta o eixo do X é porque é o zero da função. Então, vou substituir. Y é 0. Menos 2 vezes menos 3, que é X, mais 6. Repetir. 0 é igual a... Vou multiplicar. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 3 vai dar 6. 6 mais 6. 0 é igual a 12. Mentira. Tá vendo? Então, para vocês verificarem, ó. A única coisa que deu verdadeiro foi isso aqui. 0 é igual a 0. Tá? Então, esse ponto é exatamente aonde a função corta
o eixo do x. Eu vou até construir o gráfico aqui para vocês verem, tá? Ó, vou apagar isso aqui, tá? Como é que a gente poderia ver? Eu quero descobrir qual é o zero dessa função, tá? Aí eu já estou explicando, a gente já viu que a gente tem que marcar, tudo bem. Agora vamos relembrar. Como é que a gente eu tenho essa função? Como é que a gente acha o zero dessa função? O zero é onde o gráfico corta o eixo do x, tá? Então, o que a gente faz para a gente achar? A gente afirma que o y é zero, tá? Pronto. Aí agora eu quero saber, quando o y é zero, quanto que vai valer o 3? Eu vou pegar essa expressão, só que eu vou pegar e vou botar assim, ó. Menos 2x mais 6 é igual a y. Só troquei de lugar. Agora eu vou substituir o y por zero. Menos 2x mais 6 é igual a zero. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação do primeiro grau. O que eu vou fazer? Resolver. Menos 2x é igual a menos 6. Não posso ter menos aqui. Junto com a letra, eu vou trocar o sinal de todo mundo. 2x é igual a 6. X é igual a 6 sobre 2. X vai ser igual a 3. Então, quando x é 3, o y é 0. É exatamente nesse ponto que o nosso gráfico vai cortar o eixo do x, tá? Eu vou construir até o gráfico aqui em cima. Ó. Tem o gráfico aqui. Então, eu tenho aqui 1, 2 e 3, tá? E eu tenho aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos botar que o 6 está aqui. Isso aqui está errado, tá? O espaçamento está errado. Eu só botei assim para caber aqui, tá? Mas não está com a medida certinha, não. Então, vamos lá. Eu já achei esse ponto. x3, y0. Vou marcar onde no meu plano cartesiano? Quando tem alguém que é zero, eu marco na casa do outro. Se y é zero, eu vou marcar o ponto aqui na casa do x. Pronto, marquei um ponto. E agora, olhando a função, qual é a função? Y é igual a menos 2x mais 6. Aonde eu vou marcar o outro ponto? Vou marcar no eixo y. E aonde que eu vou? Que número que eu vou marcar? Que ponto? Vai ser esse aqui, ó. Y mais 6 positivo. É aqui. Então, eu vou pegar minha régua e eu vou fazer isso, ó. Vou ligar um ponto com o outro e esse aqui é o meu gráfico. Exatamente nesse ponto, x3, y0, o meu gráfico cortou o eixo do x. Tá bom? Bom, gente, e no exercício 27 está escrito assim: a representação gráfica da função y é igual a menos 3 é uma reta, tá? Agora aí no item A tá pedindo para marcar a afirmação certa. No item A está falando assim, que intercepta os dois eixos, passa por x e passa por y. Item B, paralela ao eixo das ordenadas, tá? Item C, perpendicular ao eixo das abscissas. E D, perpendicular ao eixo das ordenadas. Então, vamos pensar, o que a gente pode fazer para a gente visualizar isso? Vamos construir esse gráfico, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho menos 1, menos 2 e menos 3. Para y, mais 1, mais 2, mais 3 para x, tá bom? Então, aqui eu tenho o eixo das ordenadas, é o eixo do y, e eu tenho o eixo das abscissas, que é o eixo do x aqui, né? Horizontal, abscissa, vertical, ordenada, tá ok? Então, vamos construir esse gráfico aqui para a gente poder ter uma visualização melhor. Então, aqui está dizendo que y vai ser menos 3. O que significa isso? Que quando o x for 1, o y vai ser menos 3. Quando o x for 2, o y vai ser menos 3. Quando o x for 3, o y vai ser menos 3. O que acontece? Para esses negativos também a mesma coisa. Vai ser sempre menos 3. O que vai acontecer? Ó,
Na realidade, essa função é uma função constante. Por quê? Porque para qualquer valor que x venha assumir, o y vai ser sempre menos 3. Então, vamos lá. O gráfico da função é essa reta aqui. Ok, agora vamos analisar os itens aqui. Aí no item A está falando assim, vai ser uma reta que intercepta os dois eixos. Essa reta interceptou os dois eixos, ou seja, cortou os dois eixos? Não, só passou por esse eixo aqui, ó. Só interceptou o eixo das ordenadas, tá vendo? Não passou pelo eixo da abscissa, não cortou o eixo da abscissa. Então, o item A não é verdade. Vamos ver o B. Paralela ao eixo das ordenadas. Essa reta é paralela a essa? Não, não é paralela, é transversal. Paralelo é seguir junto, assim, ó. Essa reta tá assim e essa reta tá assim. Elas não são paralelas. A ordenada é essa aqui. E não é paralela com o gráfico. Então, o item B não é. C. Perpendicular ao eixo das abscissas. Eixo da abscissa é essa daqui. Essa reta é perpendicular a essa? Ou seja, forma um ângulo de 90 graus? Não. Então, gente, só me resta o item D. Está escrito assim, é perpendicular ao eixo das ordenadas. O que é ser perpendicular? Aqui está o eixo das ordenadas. Está dizendo que essa reta com o eixo das ordenadas forma um ângulo de 90 graus. Sim, é verdade. Forma um ângulo de 90 graus aqui. Então, o item que a gente tem que marcar, a afirmação certa é do item D, tá ok? Bom, gente, no último exercício para correção, que é o número 31, eu tenho essa função, tá? E tenho alguns gráficos. Eu quero saber qual é o gráfico que representa essa função. Logo de cara, tá? Então, vamos lá. A gente sabe que quando tem uma questão de múltipla escolha, tá? Principalmente quando a gente está fazendo uma prova de concurso, a gente tem que ser rápido. Então, a gente tem que eliminar as coisas absurdas. Como assim? Primeiro, vocês têm que pensar assim. Bom, eu sei que o gráfico vai cortar, a reta do gráfico vai cortar o eixo Y nesse número menos 3. Correto? Vai cortar o Y sempre aqui, nesse número aqui, no B. Não é a x mais B? O B é menos 3. Vai cortar o eixo do Y sempre no B. Então, vai ter que cortar isso aqui. Então, ó, aqui eu tenho o eixo Y e aqui eu tenho X. Pode ser essa questão. Pode ser esse item aqui. Pode ser esse também. Tá? Agora, no mais 3 aqui, não é, porque é 3 positivo que está cortando aqui. E está cortando aqui no 3 meios. Então, a gente logo de cara sabe que esse aqui não é, a gente não precisa nem analisar, e nem esse aqui. Porque só pode ser ou esse aqui. Esses aqui a gente já descarta. Com isso, a gente já tem mais facilidade para pensar. Quando a gente descarta a possibilidade, a gente já reduz, tá? Então, esses estão de fora. O que a gente precisa saber agora? Aonde corta o eixo do X. Como é que a gente vai descobrir? A gente vai falar o quê? Que Y, eu vou fazer até a continha aqui embaixo, ó. Y é igual a 0. Então, a gente vai pegar essa expressão e vai no lugar do Y, vai colocar o 0. Só que eu vou colocar o contrário. Eu vou colocar isso aqui primeiro e Y depois. Eu vou falar assim, ó. Menos 2x menos 3 é igual a Y. Então, é igual a 0, porque eu falei que Y é 0. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação do primeiro grau e eu vou resolver. Menos 2x é igual a 3. Não pode acontecer isso do sinal de menos aqui. Vou trocar o sinal de todo mundo. 2x é igual a menos 3. X vai
vai ser igual a menos 3 meios. Ou seja, qual é o ponto? X menos 3 meios e Y zero. X menos 3 meios. Vai marcar onde X for negativo menos 3 meios. Ó, aqui passou pelo positivo X mais 3 meios. Aqui não, aqui passou pelo negativo menos 3 meios. Então, o gráfico dessa função é essa daqui, tá? O que a gente fez? A gente achou o ponto, falou que y é igual a zero, descobriu o valor de x aqui com a equação e a gente descobriu que o gráfico ele vai nesse ponto que ele vai cortar o x. Exatamente, quando o y for zero e o x for menos 3 meios, ó. Vai cortar o y aonde? No menos 3, exatamente. Então, ó, esse é o gráfico da função que a gente está procurando, ok? Por hoje é só, gente.